Boa tarde, alunos. Mais uma vez estamos aqui na disciplina Avaliação Institucional, agora para falar com vocês a respeito da unidade número 3, Princípios, Critérios e Indicadores de Qualidade em Avaliação Institucional. Vocês já sabem o que é avaliação institucional. Vou repetir, é um instrumento teórico e metodológico que busca, por meio de alguns princípios, critérios e indicadores, que agora eu vou explicar para vocês, mensurar o que é qualidade em educação. Falei na unidade anterior que nada na nossa vida é neutro. Nenhuma decisão que a gente toma é neutra. Nenhuma decisão que a gente toma é desinteressada. Pode parecer que, Cristina, nossa, mas você está sendo muito dura. Mas a verdade é essa. Por trás de toda decisão que a gente toma, a gente tem um motivo, a gente tem um objetivo e a gente tem um interesse. No caso da educação, a gente pode afirmar com certeza que o governo brasileiro, por meio do nosso MEC, tem um interesse em mensurar qualidade em educação. Não é o motivo agora, não é o momento de a gente vasculhar, e ir profundamente nesse interesse. Mas a gente sabe que existe uma ideologia por trás dessa avaliação institucional que hoje é praticada no Brasil e que é conduzida por meio do MEC. Agora, interessante que a avaliação institucional que vivenciamos hoje, ela tem uns princípios firmados lá nos anos 90, naquele documento que eu falei para vocês, no PAIUB. Anos 90 foi, de fato, quando a gente começou aqui no Brasil a praticar com mais força a avaliação institucional para mensurar a qualidade no ensino superior, tá ok? Mas vocês já viram lá na unidade número 1 que a gente já tinha traços dessa avaliação institucional lá no final da década de 60, 70, e chegamos agora em 2015 com um modelo de avaliação institucional que tem os pés em dois momentos. Lá na unidade 2, um modelo cuja concepção são as leis de mercado, oferta e procura, e o outro modelo cuja concepção é o foco nos princípios acadêmicos e pedagógicos. Então agora quero mostrar para vocês que já lá no PAIUB o MEC estabeleceu 7 princípios que devem guiar a avaliação institucional. E vocês devem saber esses princípios, porque quando vocês estiverem fazendo avaliação, essas que vocês fazem, normalmente a cada trimestre, e que ele ali fica, faz avaliação, gente, faz avaliação. E isso que vocês estão fazendo é uma das etapas da avaliação institucional, que se chama avaliação interna. E uma colega de vocês me perguntou, Cristina, me perguntou lá no fórum, Cristina, quem é que define os critérios e indicadores da avaliação interna? Eu dei uma volta toda grande para explicar para ela tudo que rolou, tudo que aconteceu, pararam. Mas no final eu respondi, só fiz o histórico rapidamente e, na verdade, quem institui os parâmetros da avaliação interna, em última instância, nada mais é do que o próprio MEC. Por quê? Porque o MEC vem fazer uma avaliação externa como alguém de fora para avaliar a qualidade dentro da escola. Como essa qualidade será mensurada por alguém externo e que já deu os parâmetros, a própria escola pega os parâmetros que foram estabelecidos externamente e faz um simulado. Faz um simulado internamente para ver se, quando o MEC chegar, esses resultados poderão ser
validados pelo próprio MEC. Então, de onde sai essa avaliação? Primeiro, ela nasce em obediência, em cumprimento aos princípios da própria avaliação institucional. E agora vocês verão que interessante que é. Os princípios são globalidade. Vocês não podem fazer uma avaliação institucional de picadinho da escola, né? Nós devemos avaliar a escola como um todo, e não simplesmente um professor A, professor B, livro A, livro B, coordenação A, diretor B. Não, é a globalidade da escola. Segundo, comparabilidade. Os mesmos parâmetros que eu adotei, por exemplo, em 2010, eu tenho que adotar em 2011. Por quê? Tendo os mesmos parâmetros, eu vou comparar os resultados, a comparabilidade. Vou comparar os resultados e ver se a escola melhorou ou piorou em termos de qualidade. Por isso é importante esse princípio. Respeito à identidade institucional, nada mais é do que saber quem é essa escola, onde ela se localiza, a quem ela atende, porque se for uma escola lá do Cachaprego, lá no Piauí, tem uma identidade. Quando eu pego essa escola no Piauí e comparo com uma escola aqui em Belo Horizonte, a gente vai ver que a questão regional, a diferença regional é muito grande. Então eu não posso comparar com o mesmo parâmetro duas coisas diferentes. É outro princípio. Não punição ou premiação. Olha isso aqui que doido. Esse princípio vai falar o seguinte: quando eu vou avaliar ou participar da avaliação institucional, o que eu colocar ali, a minha opinião, a expressar o que eu penso, o que eu sinto, não é passível de ser punido. Ou seja, eu não posso ser punida pelo meu pensamento, pelo meu sentimento. No entanto, eu tenho visto que muitos de nós não participamos das avaliações institucionais por medo de retaliação, por medo de sermos perseguidos, demitidos, criticados. Isso rola demais. A avaliação institucional, ela garante para nós o sigilo de quem está avaliando. Se isso não acontece, é problema da gestão ou problema do instrumento, mas que, como princípio a ser seguido, a avaliação institucional, ela não pode punir quem foi convidado a participar dela. Como também eu não posso dar prêmio. Fulano, vem aqui avaliar, vou te dar um bombom. Não pode. Por quê? Porque em atendimento ao outro princípio, tem que ser uma adesão voluntária. Gostaríamos que fosse uma adesão de 100% dos alunos da pedagogia. Por quê? Quando 100% dos alunos da pedagogia vão lá e fazem avaliação institucional, a Cristina sabe em que ponto ela fracassou com 500 alunos que passaram na mão dela. A Cristina fica sabendo onde foi que ela foi melhor durante a condução da disciplina. No entanto, a gente vê, e aqui é um grande buraco que a nossa avaliação institucional tem, é que geralmente os alunos que se sentem, estou falando de dentro da escola, tá, gente? Os alunos que se sentem muito prejudicados é os que geralmente aderem voluntariamente à avaliação institucional. Por quê? Porque ela se torna, para esses alunos, uma forma de demonstrar insatisfação e coloca níveis muito baixos de qualidade. É uma péssima forma de fazer avaliação institucional, porque geralmente, quando você está sob tensão, você está sob forte emoção, você está contrariado, você está chateado, a sua tendência é rebaixar o conceito das
o conceito das variáveis que estão sendo avaliadas naquele momento. Essa adesão voluntária aqui, ela tem que ser pensada e repensada, porque gostaríamos que tanto os alunos bons, aqueles que gostam do curso, aqueles que procuram melhorias, avaliassem o processo, e não só aqueles alunos que se sentem prejudicados ou se sentem indignados com algumas coisas ou algumas mudanças. Legitimidade. A legitimidade é outro princípio que vai nos mostrar que a escola, ela utiliza critérios e indicadores que são significativos para falar, olha, o resultado que eu cheguei com a avaliação institucional, o resultado que eu consegui, ele é porreta, ele retrata direitinho o que está acontecendo. Não houve manipulação, não houve alteração de dados, então eu posso confiar nesse instrumento que foi utilizado aqui e agora. Isso é legitimidade. E nós temos que garantir que esses critérios e indicadores, de fato, possam retratar a identidade institucional. Continuidade é outro princípio, porque vai nos mostrar que a qualidade ela só é alcançada quando a gente compara um resultado de um ano com outro ano, com outro ano e com outro ano, de forma que a gente pode fazer uma série, digamos, uma série histórica a respeito da mesma escola, com os mesmos parâmetros ou melhorando os parâmetros, para que a gente veja de fato se a escola atingiu a qualidade desde que ela começou e implementou esse instrumento dentro da escola, tá ok? Então, vocês devem estudar esses princípios que estão detalhados aí no material que está carregado para vocês. Quando eu digo de legitimidade, critérios e indicadores, eu já estou falando aspectos relativos e muito próprios de escolas, cada uma com a sua especificidade. Então, como uma colega nossa perguntou, Cristina, quem é que define as dimensões? As dimensões são grandes blocos que são definidos por um instrumento desenhado pelo MEC. São grandes blocos que devem ser avaliados para a gente entender o que é qualidade na educação. Então, são dimensões, grandes blocos, tá, gente? Lá no instrumento tem corpo técnico administrativo, professores, deixa eu ver aqui, abaixando aí, ó, dimensões. O professor é uma grande dimensão. Ensino, outra grande dimensão. Pesquisa, extensão. Aliás, ensino, pesquisa, extensão são grandes dimensões que formam o tripé da universidade. Recursos humanos são outras dimensões, e as instalações físicas da nossa escola. Então, a gente sabe, por exemplo, que a Newton tem instalações muito próprias e muito adequadas para que os alunos possam gerar conhecimento. Nós temos feito várias mudanças para melhor, né? Lembro que quando eu entrei na Newton há alguns anos atrás, falar de internet era tabu. Depois foi melhorando. Aí a gente hoje já tem Wi-Fi em praticamente todos os campos da Newton Paiva. Isso o MEC considera? O MEC considera. Então, vocês estão vendo que para cada dimensão eu vou definir os critérios. Os critérios são aqueles sinais que estão relacionados àqueles aspectos que serão avaliados dentro da dimensão. Então, por exemplo, dentro da dimensão professor, eu vou avaliar o desempenho dele na hora que ele está ensinando. Ele ensina bem? Ele transmite bem o conhecimento? Ele faz uma adequada gestão da sala de aula? Isso tudo vocês fazem conosco. Vocês
avaliam os professores dentro dessa avaliação institucional que vocês fazem a cada trimestre. Dentro de instalações, vocês avaliam espaço físico, os computadores, os laboratórios, a biblioteca, tá vendo? Então a gente tem aqui, basicamente, as dimensões já vêm quase que prontas lá do MEC. Aqui nós temos os critérios relacionados às dimensões. Esses critérios, na verdade, também eles já vêm quase que prontos, mas dependendo da identidade da escola, outros critérios podem ser construídos para se adequar ao que a escola precisa para mensurar qualidade. Os indicadores vêm associados aos critérios. Então eu tenho a dimensão, que está relacionada a vários critérios, e dentro desses critérios eu tenho indicadores. Os indicadores, gente, são números que me mostram se eu melhorei ou se eu piorei. Se antes da avaliação, suponhamos, eu tinha 10% e depois da avaliação eu tenho 30%, olha aí, número, 10% e 30%. Eu vou ver agora se isso é bom para mim ou se isso é ruim para mim. Se eu tinha 10% de reprovação e agora eu fui para 30% de reprovação, eu tenho que ver onde foi que eu errei, ou se isso é positivo, ou se isso é negativo. Reprovou por quê? O professor está dando uma aula muito ruim, a avaliação dele está muito apertada, ele é muito exigente, ou os alunos não estão estudando direitinho, ou está faltando. O que está faltando? Que antes eu reprovava só 10 e agora eu reprovo 30. Então, são os indicadores. Leiam direitinho essa parte. Por quê? Porque vai ser importante para vocês fazerem a vinculação entre dimensões, critérios e indicadores. E todos esses três fatores estão relacionados aos princípios que regem a avaliação institucional. No restante do meu capítulo, eu dou alguns exemplos de dimensões, critérios e indicadores. Encontro com vocês daqui a pouco para falar sobre os objetivos, etapas e focos da avaliação institucional, tá ok? Meu abraço e até daqui a pouco. Tchau.